Olá a todos, Davi Negro aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, a proposta para o vídeo de hoje é uma reflexão quanto ao atual cenário de hardware, né? E uma chamada de atenção aí para você consumidor, para você usuário final, que costuma apenas navegar em terras nacionais quando busca informações sobre um produto ou outro. Eu quero frisar aqui que existe uma deficiência clara no que diz respeito à estabilidade dos produtos quando consultamos vídeos dos principais portais e criadores de conteúdo no Brasil. Então, a minha proposta hoje é deixá-los cientes de que sempre que houver intenção de montar um PC Gaming, é necessário sair do território nacional, expandir essa busca através da internet para fora, para que você tenha de fato uma visão quanto à estabilidade, né? Uma visão quanto ao que você vai receber em casa, perfeito? Eu trouxe aqui alguns fatos, problemas associados a alguns dos principais produtos disponíveis no mercado e vocês vão perceber que nada disso foi comentado, minimamente que seja em território nacional. Tá? Lembrando que está mais do que evidente que o que se tem hoje propagado no Brasil através dos vídeos, né, que são erroneamente divulgados como análises, não passam, né, de conteúdos considerando viés comercial, pura e simplesmente. Então, esteja você atento de que o que é consumido aqui é ineficiente, é raso, é pobre e não vai dizer minimamente os riscos que você corre comprando produto X ou Y. Bom, vamos lá, ao final do vídeo vou concluir a minha visão e trarei também outras recomendações. Vamos lá, para que vocês acompanhem o raciocínio comigo. Como falei, fiz um compilado aqui, né, sobre... lembrando que não são todos os problemas, tá? Eu trouxe alguns dos problemas que eu considero problemas bem graves e relevantes, né? Problemas aí de diversos fabricantes e, mais uma vez, que foram completamente ignorados, tá? Por todos os criadores de conteúdo que falam de hardware no Brasil. Isso me assusta, sinceramente. Bom, falando brevemente sobre eles, lembrando, tudo que sustenta essa análise, tá, eu vou estar compartilhando na descrição, então está aqui nesse arquivo de texto. Você pode fazer um double check em cima de tudo que eu vou falar. A ideia não é descredibilizar os demais para que vocês acreditem somente em mim. Não, eu trago fatos. Mais uma vez, a proposta é que vocês não sejam mais dependentes do que é veiculado nos vídeos brasileiros. São vídeos rasos, falhos, com viés comercial apenas, ok? Não estão nem um pouco preocupados com a consequência de um produto comprometido que eles indicam para você, tá? Através de um link de afiliado, enfim, ou através do que eles ganham com cupons. Então esteja atento, cuide bem do seu dinheiro. Somos brasileiros, você sabe o quanto é pesado para nós essa nossa paixão, esse nosso hobby associado a hardware. Então esteja atento a essa deficiência do que é veiculado hoje aqui no Brasil. Vamos lá. Falando da Samsung, a Samsung recentemente ela passou aí por problemas, né, em dois dos seus principais produtos, dois SSDs, 980 e 990 Pro, acima de 2 terabytes. No 980 Pro, um problema de erros, né, recorrentes, assim, erros que não apareciam para o usuário final, não impediam o usuário de fazer nada, mas que eram acumulados no disco, né, como se fossem erros associados ao chip em si. Eles inevitavelmente levavam estes dispositivos a entrarem em modo de leitura. Então, o que acontecia? Com o passar do tempo, por conta do acúmulo desses erros, os 980 Pro simplesmente deixavam de escrever. Um disco que deixa de escrever, enfim, tem toda a sua utilidade comprometida, especialmente falando de um disco de sistema operacional ou para uso em storage aí, tá? Não importa. A Samsung corrigiu isso no último firmware, então se você tem esse disco, esteja atento, atualize o firmware do seu 980 Pro. O mesmo vale para o 980 Pro. Tenha o último firmware para fugir do quê?
né? Assim que lançado, esse disco começou a reportar uma degradação assustadora do tempo útil de vida. Então, com poucos dias, poucas semanas de uso, discos aí, estou chamando de disco, mas enfim, os NVMEs passavam a reportar que já tinham perdido aí 15, 20% da vida útil. A Samsung corrigiu parcialmente, como eu coloco aí. Então, se você aplica o último firmware e já perdeu, né, já tem ali um reporte de tempo de vida útil comprometido, você não vai restaurar o que foi perdido, mas você vai evitar que essa velocidade de degradação persista. Lembrando que para os dois casos, caso você ainda esteja dentro do período de garantia, você pode solicitar a RMA Samsung. Perfeito? Então fiquem atentos. A Western Digital passou por algo parecido. Lembrando, hein, o problema do 980 Pro me afetou e esse problema do Western Digital também. Então eu comprei o recém-lançado SN850X para deixar os meus jogos e do nada esse disco sumia do meu sistema, né? Como não era o disco de SO, eu não cheguei até um BSOD, mas o disco simplesmente sumia, o meu jogo crashava e eu não sabia o que era. Recorrendo à internet, pesquisando no fórum da própria WD, isso estava mencionado e já foi corrigido, também exigindo update para a última firmware. Então fique atento, se você comprou esse disco, é importante que você atualize o firmware. Tá? Bom, agora entrando aqui em problemas que eu considero extremamente graves, né, e que mostram um descaso das empresas na tratativa dos mesmos. Para quem não sabe, a Intel aí nos últimos 4 chipsets e 2 últimos sockets LGA 1200 e 1700, ela vem apresentando uma deficiência no chip de rede, tá? Falando da rede cabeada, o Ethernet Adapter, onde você pode ter o quê? Perda de conexão ou redução nas taxas de transferência, tá? E o status aqui é não corrigido. Sim, ao consultarem o link que eu deixo na descrição sobre isso, vocês vão ver que é praticamente um pesadelo. Se você tem aí uma Mobo nesses chipsets ou até Mobos da AMD que utilizam essas versões de adaptadores i225 e i226, você vai perceber que você pode sofrer com esses problemas e a Intel não corrigiu. Então, sim, há 4 gerações a Intel não resolve esse problema. Agora pensa se você comprou uma Mobo Intel para usar como um NAS da vida, enfim, para ter ali o seu Media Center. Cara, se você pensa em usar a rede cabeada, que é o normal para esse fim, você vai ocasionalmente sofrer com esse problema. Lembrando, eu tive Mobos Z590, Z690 e estou agora com uma Z790. O problema ocorre, tá? Então eu sofro com isso, fui obrigado a utilizar o Wi-Fi, que não gosto. Tem chamado meu aberto na Intel, estou vendo se dá para fazer alguma coisa, mas como diz o Tech Power Up, aparentemente é um design flaw nos adaptadores, não há o que fazer. E aí eu pergunto, alguém trouxe isso para vocês aqui no Brasil? Vocês não consideram que esse é um problema grave o bastante para que a Intel tome uma ação em cima? Sinceramente, eu considero. Ela não te cobra menos por uma interface de rede que vem comprometida, certo? Então ela precisa tratar isso, coisa que ela não fez ainda. Um outro problema que também ocorreu comigo, eu tinha uma Z690 e quando comprei o meu 13900KS, né, eu tinha um 12900K, fiz a substituição, eu perdi o meu RAID. Para quem não sabe, falando brevemente sobre isso, eu perdi o meu conjunto, o meu arranjo de discos para ter mais desempenho. Então, simplesmente os meus 4 NVMEs plugados na Mobo desapareceram. Simples assim. Então, só de colocar um CPU da 13ª geração numa Mobo de chipset Z690, eu perdi tudo isso. Lembrando, isso aqui foi corrigido apenas por alguns parceiros, se não me engano, Asus e MSI, tá? Para todos os demais o problema persiste. Então, se você tem uma Mobo Z690, quer ir para a 13ª geração, toma cuidado. Certifique-se de que você já pode fazer essa movimentação, tá?
sem correr esse risco de perder aí o seu RAID, o seu arranjo de discos. Qual foi a solução para o meu caso? Como eu precisava dele, eu migrei para uma Z790, certo? É o ideal? Não, longe disso. Então, a Intel, ela diz que a Z690 é compatível com chips de 13ª geração, mas e aí? Que compatibilidade é essa? É uma compatibilidade parcial. Então, vejam, quando nós observamos as críticas à Intel no Brasil, fala-se do quê? Os chips esquentam. E o que mais? Eu acho que essas duas issues aqui são motivos mais do que o suficiente para uma série de vídeos, né, e uma série de cutucadas na Intel para que ela entregue componentes funcionais. Deficiência grave da Intel. Falando da NVIDIA, bom, eu sinceramente estou evitando ao máximo uma GPU da série 4000, porque eu não me sinto confortável com o consumo das 4090. Eu acho, cara, que é uma piada 450 watts mais, sabe? Aqueles adaptadores que exigem 4 cabos para você ligar. Assim, a NVIDIA está tão confortável no mercado que ela se dá o luxo de submeter ao mesmo uma série em contexto experimental. Então, eu vou lançar aí 4090, eu sei que eu entrego desempenho, e quem quiser compre essa monstruosidade, que tem, enfim, uma lapa de 35 centímetros. Cara, isso não cabe em muitos gabinetes. Então, é claramente um produto onde o projeto não atende o mercado, né? Mas por que ela faz isso? Porque ela não tem concorrente. Deixei aqui o corrigido entre aspas, porque foi dito que se você não entorta o cabinho, nada vai acontecer. Lembrando que a Intel, responsável pelo padrão ATX 3.0, já está recomendando atualizações aos fabricantes de PSU para que os novos cabos, né, venham com essas correções e tenham uma resistência maior a esse tipo de problema. Mas isso aqui é um completo deal breaker para mim. Eu me sinto totalmente desconfortável em adquirir uma GPU NVIDIA por conta disso, da série 4000, né? Especialmente a 4090. Um outro problema que acomete todos os parceiros com uma incidência maior nas GPUs da ASUS é o coil whine, aquele zumbidinho terrível, né? Que incomoda muito. Enfim, na descrição, mais uma vez, como comentei, compartilho uma série de links ali que mostram, que falam sobre isso. Tá? E assim, cara, nós estamos falando aí das GPUs mais caras do mercado, destacando a Asus Strix 4080, 4090, enfim, elas são caríssimas, são as mais caras, estão ali no segmento premium. Cara, como é que os caras não testam essa questão de coil whine, né? Como é que isso como é que não é feito um double check em cima disso? Tá? Eu acho que se paga muito por esses produtos para não ter algo minimamente testado, para não ter o conforto de não passar por um problema como coil whine. Então, enfim, estejam atentos aí. Vai para uma 4080, 4090 da vida, dá uma googlada, avalia se o modelo que você está escolhendo não apresenta coil whine, né? Ou se existem poucos relatos associados para você ter mais sorte. Bom, enfim, estes são os principais problemas. Percebam aqui que tem uma série de outros associados a AMD, vou falar sobre eles, né? Só que dando um pouco mais de atenção. Por quê? Pauso aqui essa parte do vídeo para dizer mais uma vez, para reforçar como as análises brasileiras são completamente pobres e rasas. De novo, o que se propaga quando se critica a Intel no Brasil é os chips esquentam. Quando falam de NVIDIA, dizem o quê? São GPUs caras e agora a quantidade de VRAM não é suficiente. Como se outros problemas não existissem e como se a AMD não estivesse passando por uma situação muito pior. Lembrando, estar numa situação amarga quanto a problemas é praticamente o dia a dia da AMD há anos. E aí, mais uma vez, reforço a reflexão, porque os parceirinhos da AMD insistem em críticas defasadas em cima de Intel e NVIDIA quando deixam de lado essa monstruosidade de problemas que assombram usuários AMD.
Bom, vamos falar sobre eles aqui, né? O primeiro a ser destacado é um problema recente, onde os processadores Ryzen 7000, os X3D, estão explodindo, queimando as mobos. Então, para toda a sessão da AMD, eu separei aqui, né? Vou trazer para vocês os tópicos. É algo recente aí, então, enfim, não está sendo veiculado há muito tempo, mas percebam, né? Nós temos aqui, inclusive, um padrão de onde queimam esses chips, né? Do que acontece. Parece que é algo associado à voltagem. Enfim, como é algo novo, eu não me aprofundei muito, mas fica a reflexão. Só compartilhando um pouco mais, ó. Repare que aqui o Tom's Hardware ele fala dos chips da série 7000, ele não está sendo específico aqui, se 7800, 7950, enfim, chips da série 7000 X3D estão queimando, tá? No Reddit nós temos aqui outros usuários compartilhando, ó, e reparem, né, quem compartilha, quem fala sobre esses problemas, ó, o padrão é praticamente o mesmo, queima mais ou menos no mesmo lugar e leva o socket embora, certo? Destaco um aqui que eu achei assim terrível. Um cara compartilhou há um mês atrás que ele comprou um 7950X 3D e que funcionou bem por 4 dias. 4 dias. E depois, enfim, apresentou esses problemas aí de queimar, de estufar, né, levando o CPU e a mobo junto. E aí, senhores, eu pergunto, o que foi dito no Brasil pelos criadores de conteúdo quanto a essa série X3D aqui, né? O King, o Giga Shed, né? Análise aí que precisaram mostrar conteúdo em 720p para tornar a diferença desses chips para concorrente algo relevante. E aí, quando a gente olha para esse rapaz que só trabalhou 4 dias com o CPU, vocês se sentem seguros? Vocês sentem que quem mostrou em vídeo o 7800X3D numa almofadinha dizendo que ele é o King, você sente que essa pessoa teve qualquer compromisso com a qualidade do que você vai levar para casa? Lembrando, quem importa esses caras, quem compra do AliExpress da vida, não tem garantia, não consegue submeter RMA. Não sei se esse ainda era o quadro, se esse ainda é o quadro, mas era para os processadores Ryzen 5000. Né? Então, quem falou de Ryzen 7000 X3D no Brasil e alertou sobre esses problemas? Ninguém. Por quê? Porque fazem uma análise voltada a desempenho apenas, executam alguns benchmarks, fazem um vídeo, postam um link para você comprar e ó, rua, na hora do problema, quem se lasca é você. Perfeito? Então toma cuidado, cara, dá uma olhada aí se a AMD já está fazendo release de firmware aí, a GES, a BIOS, para você não passar por isso. E fica a reflexão, qual criador de conteúdo te alertou sobre esses problemas do Brasil? Nenhum. E nem irão, porque a bola da vez é criticar a VRAM da NVIDIA. Bom, falando sobre um velho conhecido nosso, né, inclusive trazido no Brasil por nós, os problemas dos processadores Ryzen 5000 que reiniciam. Bom, seguem reiniciando. No site da AMD a gente tem problemas reportados há 2 semanas atrás, em março, em fevereiro, né? Fevereiro novamente, enfim. E aí, senhores? Recomendam em lives o tempo todo, né, que vocês comprem processadores da linha 5000. E o que compartilham sobre esses processadores nessas lives e nos vídeos, dessas pseudo-análises? Compartilham runs de Cinebench e só. Vocês conseguem enxergar a pobreza do que é veiculado no Brasil? Rodam benchmarks e te recomendam produtos, esquecendo de todo esse background problemático de produtos AMD. Detalhe, os Ryzen 7000 já começaram a reportar também os mesmos problemas de reinicialização espontânea, famoso E18.
Tá? Então já tem alguns reportes, destaquei esse que está no fórum da AMD, por quê? Porque mais uma vez, quando entra a galera, o time AMD para interagir com o usuário que reporta problema, os caras mandam você olhar tua fonte, teu gabinete, tudo que não é AMD pode ser o problema, exceto esse processador fudido que a AMD bota no mercado. Enfim, outro problema aqui, né, específico, eu acho, talvez apareça em outros aí, de outras formas, mas o processador 7600X com dual CCDs sendo um dos habilitados, sendo que o esquema dele, o blueprint desse projeto é para ter um CCD só. Isso prejudicou, né, trouxe para alguns usuários problemas. Então pense você compra um mesmo veículo numa concessionária, mesmo ano, mesmo modelo que o teu vizinho, né? Você paga por aquelas especificações e o seu carro vem diferente. É basicamente isso que a AMD vem colocando no mercado, ou colocou aí pelo menos em alguns lotes do 7600X. E sim, quem se deparou com esse problema aqui, com essa situação, teve problemas de desempenho, certo? Então aqui eu encerro essa questão de CPU e de novo eu reforço. Quem trouxe isso para vocês aqui? Quem minimamente aconselhou que vocês tivessem cuidados com esses CPUs? Ninguém, né? Voltando para a nossa listinha, falando dessas questões, agora a gente vai entrar no segmento de GPUs. E bom, a coisa por lá tá feia. Ela também não é nem um pouco otimista. Fazendo uma pesquisa simples aqui no Google sobre artefatos da 7900X, você encontra dentro do Reddit da AMD, está aqui uma excelente fonte. Então, ao invés de buscar um biscoitinho em vídeos nacionais, caso você tenha interesse por produtos AMD, vá no Reddit da marca aqui, no canal específico dela. Lá você vai encontrar a verdade, tá? Davi, mas o pessoal lá fora costuma fazer vídeos também, né? E eles têm esse viés comercial. Tudo bem, mas os usuários têm a postura, têm o interesse por uma pesquisa. Eles pesquisam sobre o produto que eles querem comprar. Então eles não dependem dessas análises enviesadas dos vídeos, os usuários correm atrás. Fora que lá eles têm o conforto de um RMA muito mais ágil, de uma garantia onde ele pode ir na loja andando e trocar, muito diferente do nosso contexto. Por isso é importante essa especial atenção, né, e esse repúdio ao que é veiculado aqui. Bom, então tá aí, né, série 7900, XT ou XTX, muitos reportes de artefatos, são reportes aqui de poucos dias atrás, tem alguns meses, mas quando você vai clicando, né, para ver mais sobre essas threads, você vai ver que tem uma galera que está reportando aí, 26 dias, enfim, começa a diminuir. E esse cara em específico fala, né, ele demonstra aqui no Daylight 2 esse problema ocorrendo. Lembrando, isso aqui está presente numa série de jogos e é amplamente discutido dentro do Reddit. Então, e aí? Quem está falando sobre isso? Ninguém, né? Quanto a outros problemas aqui, né? RX 7900 péssima para criadores de conteúdo. Então tá aqui um vídeo que fala sobre isso, né? Existem outros, mas eu destaco esse, reforçando de novo, tá tudo nos comentários. Outro problema, a AMD péssima para VR, certo? Então também estou destacando isso nos comentários. Por fim, né? Quero falar sobre algo que me incomoda bastante. Problema esse que eu sofri no passado depois que deixei a NVIDIA, né, e fui para a série 6000, experimentei, voltei para a NVIDIA, mas o que ocorre, né, as GPUs AMDs, eu não sei se em algum momento, alguma geração contemplou o que eu vou destacar aqui agora, mas o que se tem hoje para a série 6000, 7000, 5000 também, é que a AMD ela não consegue, né, ela não traz o pass-through de um códec chamado Dolby True HD. Eu vou tentar resumir bem aqui, caso vocês tenham interesse em um vídeo falando só sobre essa experiência audiovisual, especificamente voltada para áudio, eu posso detalhar melhor, tá? Então, basta solicitar. Enfim,
o que acontece? Se você tem uma GPU AMD e você quer reproduzir conteúdo, né? Um exemplo, você pegou um Blu-ray aí 4K Ultra HD e você digitalizou ele, colocou em formato digital no seu PC, fez o MUX aí. Se você tem uma GPU AMD e quer desfrutar da melhor qualidade de áudio que vem através do codec True HD, você não consegue. Simples assim. Então você é obrigado, né, a se contentar com o Dolby Digital, que é um codec simplificado para 5.1 ou 7.1. Você não vai desfrutar de Atmos nem mesmo da qualidade de Dolby True HD. Davi, comprei uma soundbar, comprei um receiver, comprei uma GPU AMD, eu estou aqui assistindo conteúdo e está aparecendo Atmos ali na barra. Por quê? Porque você provavelmente está reproduzindo Atmos, que é uma tecnologia, não é o codec, utilizando Dolby Digital Plus, codec esse utilizado aí pelas plataformas de streaming. Então, fazendo um comparativo aqui, se você tem NVIDIA, você consegue desfrutar de Dolby True HD do codec mais Atmos. Se você tem AMD, você não consegue. E querem saber um cara que traz isso para você? Um PlayStation 3. Sim! Você paga aproximadamente tá bem carinho aqui, entre 8 a 10 mil reais, dependendo do modelo, considerando o Pix sem parcelamento, numa 7900 XTX você não consegue assistir um filme como você consegue num PlayStation 3 ou numa GPU da NVIDIA. E, enfim, pessoal, indo para a conclusão aqui, sei que o vídeo ficou longo, tá? Tentei resumir ao máximo, talvez até tenha passado com um pouco de pressa por alguns tópicos, mas a ideia, novamente aqui, tá? É que vocês percebam o quanto as análises nacionais são deficientes, né? E tem apenas o propósito de que você compre. Propósito puro e simples, tá? Quando falo especificamente sobre AMD, quero destacar aqui que a maioria dos criadores de conteúdo aparentemente tem parcerias aí, eu não posso comprovar, mas é nítido que o conteúdo tem o viés de criticar Intel e NVIDIA muitas vezes e esquecer todo esse caos que é trabalhar com AMD, né? Ter a AMD. Então, antes de me aprofundar nessa crítica, vamos lá, você precisa de um PC Gaming para trabalho, você precisa montar um desk. Se você não precisa, compra um notebook, né, de preferência com Intel e NVIDIA, para você escapar aí desse holocausto AMD. Davi, eu quero jogar. Você demanda teclado e mouse? Você quer ter essa experiência? Não, eu quero jogar jogos de aventura. Cara, compre um console. Então fique longe, se blinde de todo esse caos que é hoje o contexto PC Game, né? E entenda que não te falam isso no Brasil porque querem vender. Então, toda essa situação com todos esses fabricantes, cara, enfim, essa situação ela não aparece, né? Esses problemas não são reportados, porque o importante é fazer um vídeo descrevendo o que o fabricante já disse sobre um produto e, amigo, comprou, se deu mal, o azar é seu. Então, passe a cultivar a prática da pesquisa, perfeito? E eu, assim, não posso deixar de fazê-los dar uma cutucada em alguns criadores de conteúdo, não vou nomeá-los aqui, mas enfim, parceiros declarados da AMD, né, que não te falam sobre nada disso. Então, como estes parceiros podem aí, de jaqueta ou de terno, criticarem subjetivamente a NVIDIA e deixarem de lado tudo que acontece com a AMD, né? Falando de áudio aqui, nós tivemos a seguinte situação, né? Nós temos a seguinte situação. A AMD ela não entrega uma experiência completa, né? Falando de vídeo aqui, a AMD também não. Falando de estabilidade dos processadores, tampouco. Então, nada do que tem hoje no mercado referente à AMD é estável, mas nada disso é dito a você, porque o importante é que você entre numa live, receba lá uma sugestão de um combo AMD, compre e pronto. Então,
Onde estão aqueles que dizem apoiar a comunidade, mas ficam quietinhos quando os problemas mais graves ocorrem com a AMD? Onde estão esses caras, né? E outra, nem para criticar Intel e Nvidia estudam. Como eu falei, as críticas quanto a Intel são associadas à temperatura, consumo de modo geral, e as críticas associadas à Nvidia elas destacam o alto custo e a pouca quantidade de VRAM. Então, na dúvida, senhores, partam para um notebook, né? E para um console. Vocês conseguem montar todo um setup pagando muito menos do que o que vocês vão gastar num desktop. Perfeito? É isso. Fiquem atentos. Mais uma vez, não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês aprendam a buscar os fatos. Ok? Um abraço.